Vamos lá, pessoal. Continuando aí, né? Então, já falamos de força elétrica, vamos falar de campo elétrico, tá? Olhando as provas do Enem, né, eu percebi que o Enem ele cobra uma parte muito conceitual, né? Então, eu vou dar um enfoque mais para conceitos e para questões mais do PAS. Vou entrar mais em alguns assuntos que envolvem mais cálculo e tudo mais. Porém, vamos aprender os conceitos primeiramente, né? Então, o que é o campo elétrico, né? Nós já falamos de força elétrica e o que é o campo elétrico? O campo elétrico vai ser uma região, toda carga elétrica, se você coloca uma carga elétrica próxima à outra, essa carga elétrica vai gerar uma força sobre a outra de modo a deslocar, para aproximar a carga ou afastar, né? É atração ou repulsão. Então significa que ao redor da carga elétrica existe uma região no espaço dela, próxima a ela, que gera um campo, que gera uma força. Ou seja, é a mesma coisa se você fizer a analogia do campo gravitacional. Você tem a Terra aqui e qualquer objeto, né, que possui a massa que estiver na próxima à Terra vai sentir o quê? O campo gravitacional terrestre. E nós sabemos que todo objeto que possui massa está sujeito à força gravitacional, que no nosso caso a gente até fala que é força-peso, né? Então, no caso seria a força gravitacional, Fg, ou pode ser peso, eu vou escrever Fg, ela vai ser o quê? O produto da massa do corpo vezes o vetor gravidade, vezes o valor da gravidade, né? Que é G. Então, a força gravitacional é um produto entre a massa do corpo, né, que vai sofrer essa ação dessa força devido à massa da Terra, né, vezes a gravidade. Então, se tem um corpo aqui, por exemplo, é você, né, e possui 70 quilos, né, então a força gravitacional exercida em você vai ser a sua massa vezes o vetor, vezes a gravidade do campo gravitacional, né, no caso aqui, ó, vetor gravidade. Então, no caso, o vetor gravidade aqui é quanto? A gente considera geralmente aproximadamente, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer essa multiplicação, né, você vai obter quanto? Você vai obter 700 newtons. 70 vezes 10, né, 700 newtons. Isso é só um exemplo. E acontece do mesmo modo no campo elétrico. Por quê? O campo elétrico é uma região no espaço, só que quem interage com ele são cargas elétricas. Então, se eu tenho uma carga aqui, eu vou colocar aqui, essa carga aqui. Ao redor dela, né, as cargas, se eu colocar cargas em determinados pontos, por exemplo, uma carga aqui, não sei o valor, mas simplesmente se eu colocar aqui, eu sei que ela vai sofrer uma interação. Se essa carga for positiva e essa for negativa, pode ser força de atração ou repulsão, dependendo dos sinais das cargas, mas eu sei que nessa região, vamos dizer assim, que essa carga aqui, ela sofreu a ação de uma força. Vamos dizer que ela sofreu a ação de atração, né? Então ela sofreu a ação de uma força elétrica. Se ela sofreu a ação de uma força elétrica aqui, significa que tem um campo nessa região aqui. Existe um campo aqui. E esse campo, como a natureza dele é elétrica, nós chamamos de campo elétrico, tá? E da mesma forma que a analogia que a gente faz aqui é força gravitacional, né, que é o peso, né, pode ser o peso, é a massa vezes o vetor gravidade, aqui é a mesma coisa. Aqui vai ser parecido, né? Não é a mesma coisa, é parecido. Vai ser a força elétrica, ela vai ser igual, Fe vai ser igual a carga elétrica, tá? Q, vezes o vetor campo elétrico. Existe um vetor campo elétrico produzido aí pela carga Q. Então, aqui você tem a analogia do que é a força elétrica com relação ao campo. Se eu passar essa carga, né, que está multiplicando e dividindo, eu obtenho que o campo elétrico, né, é força elétrica dividido por carga, tá? Então, tá aí a formulazinha que vai precisar usar, beleza? Então, isso é o campo elétrico e a força elétrica. Então, vai ser de campo elétrico e que é a carga que está sofrendo a ação do campo, que é essa, não é essa, tá? É essa, tá?
e isso, só isso. Você precisa saber o E, o Q e o FE que a gente já viu, que é a força elétrica. Pronto. Temos aí, tá, o que é o campo elétrico. Vou continuar no próximo vídeo, para não ficar muito longo, vou falar mais. Mas conceitualmente é isso, tá? Agora, nem sempre a força elétrica vai ser de atração, né? Vai depender das cargas que estão envolvidas, tá? Mas o conceito de campo elétrico é esse, tá? O campo elétrico, tá, é uma região no espaço em que, se você colocar uma carga num desses pontos do espaço próximo a essa carga elétrica, vai sofrer ação de uma força. Então existe um campo elétrico, tá, ali próximo, que sofre a interação de uma força elétrica, beleza? Então é isso, abraço e até mais. Tchau, tchau.